Boa tarde, meus amores. Professora Ariane Nobre chegando aqui com a nossa aula de Geografia. Hoje, segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021, né? E o que a professora está trazendo hoje para a nossa aula de Geografia? Hoje, pessoal, nós iremos trabalhar a temática lugares e paisagens. É uma temática bem bacana, super fácil, porque é algo que está no nosso cotidiano, né? É algo em que nós vivenciamos dia após dia. São lugares e paisagens. Bem, pessoal, no dia a dia, além da nossa casa, frequentamos outros lugares. Nós vamos à escola, à casa do vizinho, a um parente. Nós circulamos também pelas ruas e pelos bairros da nossa cidade. Nesses ambientes, nós convivemos com outras pessoas e vivemos experiências que tornam tais lugares muito significativos para nós. E paisagens também que marcam a nossa memória. Além desses espaços que conhecemos e vivenciamos, existem muitos outros bem diferentes entre si. Alguns são na zona urbana, outros são na zona rural, e aí tem características predominantes em cada um desses locais, em cada um desses lugares. Existem paisagens específicas de cada lugar desse. E aí, a tia Ariane trouxe também aqui. Primeiro, a gente vai ver, tentar lembrar da aula passada, né? O termo geografia. O que é a geografia? Como eu já disse na aula anteriormente, essa palavra ela se divide em geo, que quer dizer terra, e grafia, que representa descrição. Então, na geografia, a gente estuda a descrição da Terra. Por muitos anos, a geografia apenas descreveu o planeta Terra, mas isso mudou. Hoje, esta ciência procura compreender a relação entre a sociedade e a natureza e como as sociedades humanas se organizam. Bem, pessoal, quando a gente fala de lugar, área no espaço, as pessoas estabelecem relações efetivas e afetivas com os lugares. Tudo ocupa um lugar no espaço. Se você vai visitar o seu avô, né, na casinha dele, aquela casa vai ficar marcada na sua memória para o resto da sua vida. E quando você lembrar ou você passar em frente, que você visualizar aquela casa, você vai ter boas lembranças de quando você esteve lá. Então, os lugares, eles criam, eles estabelecem essas relações de afetividades. Por quê? Porque elas nos marcam, né? Um lugar está sempre relacionado com o outro. Nessa questão, quando a gente fala na questão da área no espaço, cada lugar tem suas regras, né? Nós, seres humanos, a gente, para poder sobreviver, nós dependemos de várias coisas. E nós habitamos vários lugares. Por exemplo, nós vamos à igreja, nós frequentamos a nossa escola, nós moramos em uma casa, né? E a gente vai na pracinha. Então, são vários lugares que formam ali o meu convívio, que formam o meu dia a dia. E cada lugar desse, pessoal, existe o que a gente chama de conjunto de regras, né? E é esse conjunto de regras que lhe dá identidade. Como assim, professora? Que regras são essas? Bem, pessoal, as regras elas determinam como os lugares funcionam. Por exemplo, na escola, né? Vamos começar aqui pela escola, que é algo do nosso cotidiano, é algo que está acontecendo agora. Na escola, nós temos o horário de entrada e o horário de saída. A gente não pode entrar atrasado nem sair depois do horário. Na escola, nós devemos usar uniforme e fardados, diferentemente do hospital. Lá no hospital, quando nós estamos adoecidos, quando nós estamos doentes, que a gente procura o hospital,
Quando a gente chega lá, a primeira regra do hospital é que nós devemos ficar em silêncio, né? Nós devemos falar baixinho, que é para não incomodar as pessoas que estão doentes. Então, uma das regras do hospital é o silêncio, né? A gente necessita falar baixo. Outro local também que é muito frequentado por todos nós é a igreja, né? Lá na igreja também tem suas regras, pessoal. Lá na igreja a gente não pode gritar, a gente não pode ficar contando piadas, né? A gente tem que estar prestando atenção no que o padre, no que as pessoas que comandam a igreja estão falando. A gente precisa ouvir a palavra de Deus. Então, todos os lugares possuem regras. E é essas regras que dão a identidade para aquele determinado lugar. Compreendido? Então, vamos adiante. Os lugares e a história. Seria correto afirmar que os lugares se transformam ao longo do tempo? Como é que a gente pode perceber essa mudança? E aí eu coloquei para vocês esse lugarzinho aí. Quem aí conhece essa imagem que a tia Ariane colocou? Bem, pessoal, essa imagem é a igreja da Betânia, né? É um local de oração, é um local visitado por muitos de vocês. E aí, pessoal, se a igreja aí da Betânia foi sempre nesse formato, teve sempre essa vista, essa estrutura, essas cores? Claro que não, né? Então, a igreja já passou por várias reformas, a igreja já cresceu, né? Foi aumentada, aumentaram o tamanho dela, porque a população foi aumentando. Então, é justamente por isso que as coisas precisam se transformar. A gente transforma esses lugares para poder tentar adaptar com a nova realidade. Antigamente, essa igreja que vocês estão vendo aí a imagem, ela era bem pequena, era bem menor, tinha outro formato. Por quê? Porque eram menos pessoas que frequentavam. Hoje, como já tem um maior número de pessoas para atender essa demanda toda, foi necessário uma reforma e uma ampliação. E aí a gente percebe essa questão realmente da transformação que aconteceu aí na igreja. Mas não só a igreja, né, passa por transformação. As nossas casas, às vezes a gente começa morando numa casinha pequena, e aí os pais da gente vão e reformam a casa, deixam a casa bem grande, bem bonita, bem vistosa, né? E muitas outras coisas. A pracinha às vezes é num local e aí não existe mais, passa a ser em outro local. O cemitério às vezes é pequenininho e depois é preciso reformar para comportar. Então, assim, todos os lugares, eles podem sofrer e passar por transformação, tá bom? Mas, o que faz um lugar mudar com o passar do tempo? É o que a tia Ariane acabou de dizer, o que a professora Ariane acabou de dizer, né? É essa questão da necessidade que a gente tem para poder realmente se adaptar com a situação, para poder se sentir mais cômodo. Então, diz aí no nosso slide que as transformações nos lugares possuem uma temporalidade. Algumas delas podem ocorrer rapidamente, enquanto outras podem demorar décadas ou séculos, né? Então, não é necessariamente dizer, não é obrigado dizer que a gente precisa reformar isso aqui agora e vamos mudar. Não. Às vezes leva décadas e décadas, tempos e tempos, para essas mudanças virem a ocorrer. E aí a tia Ariane trouxe também essas imagens. Quem aí consegue dizer que imagens são essas, hein? Estão reconhecendo essas imagens? Vocês já viram? Essa imagem aqui acima, pessoal, é a Câmara Municipal de Croatá. É o local onde os vereadores do nosso município, eles vão lá durante a semana para poder prestar serviço à população, né? Então, é a Câmara Municipal. Esse outro local aqui acima é um clube aí da Betânia, né?
que eu coloquei, que alguns de vocês devem conhecer. E aí eu coloquei, é uma paisagem muito bonita, né? Olha, a gente pode observar, tem árvores, tem água. E aí nós temos aqui embaixo uma imagem que eu coloquei para vocês. Quem aqui já viu essa imagem aqui abaixo? No formatinho de uma casinha? Alguns de vocês, ou a maioria, não viu. Por quê? Porque essa casinha aí era a antiga estação ferroviária lá de Croatá. Isso há muitos anos atrás, né? Então, com certeza nós não visualizamos, porque não é do nosso tempo. E aí, quando veio o meio de transporte, a questão dos carros, das motos, essa estação ferroviária ela foi desativada. Ela deixou de existir com o passar dos anos, né? E aqui do ladinho eu trouxe a imagem da entrada de Croatá, que é uma imagem que eu acho muito bonita. Eu sou louca por plantas, eu sou louca por paisagens, e essa daí realmente é muito encantadora, né? Então, algumas imagens, algumas paisagens, elas são assim de suma importância para que a gente consiga realmente arquivar na nossa cabecinha, na nossa mente e criar essa relação afetiva com certos lugares. E aí eu pergunto a vocês, o que é uma paisagem, professora? Bem, pessoal, paisagem é tudo aquilo que vemos em determinado lugar, em dado momento, e algumas de suas características também são percebidas por meio de sons, odores e também movimentos. Existem paisagens que são formadas por elementos naturais, e aí a gente pode citar como exemplo rios, oceanos, vegetação. E existem as paisagens que a gente chama de paisagem cultural ou urbana, que também são chamadas de paisagens humanizadas. Por quê? Porque são produzidas pela ação do homem, né? O homem vai lá e transforma aquele espaço natural em um espaço urbanizado, em um espaço humanizado, ok? A gente vai dar mais uma estudadinha agora aqui adiante. Preparei outras imagens. Paisagem, tudo que vemos em determinado momento e ela é formada por diferentes elementos. Nessas duas imagens que eu coloquei, são duas paisagens totalmente diferentes. Do meu lado direito, eu tenho uma paisagem totalmente humanizada, construída pelo homem, né, que são prédios bem altos, gigantescos. E do meu lado esquerdo, eu tenho uma paisagem que são árvores. É uma floresta, né? Então é uma paisagem realmente natural. As paisagens naturais, elas possuem muitos elementos. Elas têm a representatividade com rios, com lagos, cachoeiras, pedras, né? E é realmente uma coisa que a gente observa que não tem muita ação do homem. É realmente bem natural. Já a paisagem humanizada ou cultural, como eu falei anteriormente, a gente observa que, olha, construção de casas, de prédios, de ruas, de rodovias, de viadutos, tudo isso é construído pela ação do homem. Então, é chamada de paisagem humanizada, ou então paisagem cultural. A nossa aulinha vai ficando por aqui. Bons estudos e acompanhe a atividade que eu vou passar agora, tá bom? Um grande cheiro no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.